Será que você consegue comunicar bem as suas necessidades dentro das suas relações? Um dos significados que a gente pode atribuir à lua no nosso mapa é o da necessidade. Será que a sua lua se comunica bem com o mapa do seu parceiro e vice-versa? Será que a lua dele se comunica bem com o seu mapa? O que eu quero que você observe é se tem algum aspecto lunar entre você e ele. Na verdade, isso é tão delicado que se você tem uma sinastria com alguém e a sua lua não faz nenhum aspecto, ou a lua do parceiro não faz nenhum aspecto, a tendência é que a falta de aspecto seja também uma falta de visibilidade. Aspectar significa jogar luz, né? Então, se um planeta, no caso um luminar, tão importante quanto a lua não faz aspecto numa sinastria, você tem algum motivo para se preocupar. Porque pode ser que essa pessoa não sinta que você consegue enxergar as necessidades dela. E isso é bem prejudicial num relacionamento, principalmente um relacionamento amoroso. Então, o que você precisa enxergar lá é se tem aspectos e quais são eles, né? O ideal é que para uma relação duradoura, de parceria, de confiança, tenha aspectos lunares. É preferível, na verdade, que tenha aspecto lunar ruim do que não ter nenhum aspecto. Então, se você está num relacionamento de intimidade com alguém, eu tô aqui torcendo para que a sua lua e a do seu parceiro estejam aspectadas. Se os aspectos forem positivos, ótimo, então você não tem muito com o que se preocupar. O que você pode fazer é ver quais são os planetas que estão olhando para a lua do parceiro ou da parceira e fortalecer essa comunicação, essa troca lunar. Mas eu quero falar com você que tem aspectos desafiadores com a Lua. Quando é um aspecto desafiador, você tem que observar quais são os planetas que estão aspectando. Por exemplo, se for Marte em quadratura com Lua, a pessoa que tem o Marte quadrando a Lua, ela tem que ficar muito atenta para a agressividade dela, com a iniciativa dela. Às vezes a maneira dela de criar, de ser criativa no mundo, de querer se expressar de forma mais afirmativa, magoa o outro, machuca o outro, e o outro se sente apagado, se sente negligenciado, sente que você invade demais. Ou então, se você tem uma quadratura ou uma oposição entre Lua e Vênus, essa é bem delicada, porque a forma de amar de um, a forma como a pessoa Vênus doa amor, a linguagem de amor dela talvez não combine com a da pessoa Lua. E talvez, justamente por ser, vamos dizer, uma oposição, seja completamente complementar. Então, tem algo de aprendizado ali. Eu quero lembrar vocês o seguinte, antes de eu continuar aqui falando sobre os aspectos, que cada aspecto que você tem numa sinastria com alguém que você escolheu se relacionar significa algo sobre você no seu próprio mapa natal. Por isso que, na minha abordagem, que eu chamo de astrologia integrada, tudo que a gente lê é integrado com o mapa natal, inclusive a sinastria, Então, eu tenho que entender por que as duas pessoas daquela relação estão uma com a outra, nas dificuldades daquela relação, inclusive, principalmente, Então, se você tem uma pessoa com Vênus em oposição à sua Lua, por que você acabou arranjando alguém que tem uma linguagem de amor tão diferente da que você precisa, O que isso significa sobre você? Como que você pode aprender nessa relação? Esse é o tipo de leitura construtiva que eu faço. Agora, falando de algo mais delicado, O que a gente faz quando a gente tem planetas transpessoais ou geracionais em aspecto com Lua, Por exemplo, Júpiter em oposição à Lua, Saturno em oposição à Lua, ou Plutão, Urano e Netuno. Bem, quando a gente tem Saturno ou Júpiter, existe um aspecto doador e castrador ali que não está bem relacionado com essa Lua, ela fica em desconforto. Se for um Saturno em mau aspecto com a Lua, tem um desconforto emocional por trás da dureza, do enrijecimento da pessoa Saturno. O que você pode fazer para harmonizar isso é entender que a pessoa Lua ela precisa da segurança que você passa, mas ela não precisa das suas limitações. Já a pessoa Júpiter, é bem delicado o aspecto desafiador entre Lua e Júpiter, porque Júpiter ele é um princípio doador muito benéfico. Só que o que a pessoa tem para oferecer, tem para doar, para a pessoa Lua parece demais. Dá um overwhelm, Overwhelm é uma palavra em inglês que eu gosto muito, que é como se desse pane no sistema. É demais, É como se fosse num nível elevado demais para essa pessoa. Isso vai se repetir com Urano de uma maneira bem mais doida, porque a pessoa Júpiter vai sentir que ela não está sendo aproveitada, o potencial dela não está sendo aproveitado naquela relação porque a pessoa Lua não comporta o que ela tem para dar, é demais. Então ela recebe, a pessoa Lua recebe, só que quando passa do limite dela, ela já não tem mais interesse. E a pessoa Júpiter fica, nossa, todo o meu potencial aqui, cadê, Já com Urano é bastante diferente, porque Urano, Plutão e Netuno são planetas que realmente eles estão numa outra camada de compreensão, tanto que a astrologia tradicional não reconhece eles como planetas essenciais na leitura. De fato, eles não são, mas eles representam uma camada de interpretação um pouco invisível pra gente, de uma maneira geral. Então, a pessoa Urano, quando ela joga um aspecto desafiador para a pessoa Lua numa sinastria, ela sente que ela pode ajudar essa pessoa a ultrapassar limites. A maneira como a pessoa Urano percebe a realidade,
quando lançada para a pessoa a lua, pode parecer um pouco aflitiva, ela fica aflita, dá um overwhelm também. Gera um desconforto em torno de falar a verdade, ouvir a verdade que essa pessoa Urano tem para mostrar. O ponto de vista dela chega a chocar muito a pessoa Lua e deixá-la realmente emocionalmente desconfortável e até bastante insegura. Netuno em mau aspecto com Lua é um pouco parecido também com o que eu disse sobre Júpiter, em termos de ser demais, em termos da pessoa Netuno doar de maneira completamente desmedida e incondicional. A maneira como a pessoa Netuno aborda a vida num aspecto mais transcendental, ilimitado, para a pessoa Lua é como uma ameaça. Então a conexão que vocês têm, se ela for muito forte, vocês tiverem uma simbiose muito forte, a pessoa Lua se sente ameaçada, ela sente que os limites dela não vão ser respeitados, né? Que ela vai perder a noção de quem ela é naquela simbiose com você. E a pessoa Plutão, quando ela faz um mau aspecto com a pessoa Lua, tem um aspecto destrutivo nessa relação que é muito perigoso. Porque é como se a Lua, falando da alma, né, tivesse muita coisa em risco ali com esse Plutão. O que a gente tem que entender sobre isso, em relações plutonianas, porque elas são bem mais delicadas, né, é que ninguém é capaz de destruir nada do que você significa. O que pode acontecer é você ficar preso numa egotrip, ficar preso numa pseudomorte, onde você perde a noção de quem você é. Isso pode ser muito traumático. Se relacionar com uma pessoa plutoniana pode ser traumático. No caso da Lua, né, com Plutão é realmente muito delicado. A gente tem que tomar muito cuidado com manipulação emocional, com tentativas de ultrapassar os limites, né, emocionais daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa não quer mudar, na verdade vocês vão encontrar muita resistência ali. Só que mesmo os aspectos, enfim, conjunção, quadratura, oposição, qualquer um desses, né, com a Lua, significa que tem uma atração ali. Tá rolando um magnetismo em direção a isso, a essa mudança, a essa transformação. Se relacionar com uma pessoa plutoniana, né, ou ter uma relação plutoniana, pode ser muito traumático se você não souber gerenciar isso. Então, tomem cuidado. Mas o ponto importante é que esses 3 planetas, eles são grandes catalisadores, né? O que você precisa mesmo é ver a pessoa que está sofrendo o aspecto desses planetas transpessoais para saber até que ponto ela sustenta. É como se ela tivesse que assinar um contrato, né? Eu entendo os termos, desejo continuar, né? Aceito, desejo continuar. A pessoa que está com os planetas transpessoais ativando, né, a Lua nesse caso aqui, ela tem que tomar muito cuidado com o potencial que ela tem de tornar a vida da pessoa com quem ela está se relacionando um verdadeiro caos. É óbvio que esses planetas, gente, eles atuam em torno de transformações extremamente importantes e que a gente, hora ou outra, vai ter que passar. Só que existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E é isso que as pessoas de Urano, Netuno e Plutão, quando elas fazem aspecto com a Lua do parceiro, precisam entender. Esse vídeo acabou ficando tão extenso, tão vasto, que isso serve para outros aspectos, como você pode perceber. Agora me conta aqui embaixo, qual aspecto lunar que você tem com seu parceiro ou parceira que mais te deixa de orelha em pé?